A Bíblia mais uma vez vai nos revelar uma das grandes dúvidas do coração do crente. E prepare-se para mais um mergulho nas doutrinas da palavra. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos ajude com um like. Assim o YouTube vai recomendar esse vídeo a muitos outros irmãos da plataforma. Vamos reconhecer as pessoas no céu? Primeiro ponto que temos que entender: a ressurreição de Jesus é um modelo representativo de como será a ressurreição dos salvos quando ele voltar. Depois de ressuscitar, Jesus se encontrou com seus discípulos, comeu com eles e permitiu ser tocado. Ao Jesus voltar, seremos transformados e estaremos com ele em nosso próprio corpo. Em João 14, versículo 1 e 3 diz: Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E também em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, também diz: Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma: Com toda certeza venho rapidamente. Amém. Vem, Senhor Jesus. Isso pode ser aprendido lá em Lucas capítulo 24, versículo 36 ao 43. Depois de ressuscitado, Jesus apareceu entre os discípulos e, ao verem-no, ficaram surpresos e acharam estar havendo um espírito. Mas Jesus disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-mo e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ao dizer isso, o Senhor lhes mostrou as mãos e os pés, para eles verem que o Salvador era de carne e osso. E por não acreditarem ainda, pediu algo que comer. Os discípulos lhe apresentaram um pedaço de peixe e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Sendo primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro em importância, a ressurreição dele serve de modelo para a ressurreição de todos os justos. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 diz: E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Assim como Cristo subiu para o céu com um corpo glorificado, também teremos um corpo glorificado, para que possamos ter uma vida normal no paraíso, onde poderemos tocar as pessoas que amamos e até nos alimentarmos com ela. Lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao versículo 21, diz assim: No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo de seu pleno domínio. Em Mateus, capítulo 26, versículo 29, Cristo diz aos discípulos que não beberia mais do fruto da videira até aquele dia em que iria beber novamente com eles no reino de Deus. Vemos claramente que no céu seremos pessoas reais e não espíritos desencarnados. Teremos corpos transformados, sim, à imagem do corpo glorioso de Jesus Cristo, como lemos lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20 ao 21, e vamos ler também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53, que diz: Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados num momento,
no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Você já pensou quanto seria ruim se, ao ir para lá, você abraçasse um ente querido e seus braços se cruzassem? O espírito da pessoa que tanto gosta? A vida seria muito triste. Demos graças a Jesus por seus planos para nós serem muito melhores do que aqueles que apresentamos, ou são apresentados, melhor dizendo, pelo espiritualismo. Vejamos outro versículo. Em Mateus capítulo 8, versículo 11 também diz: Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Se iremos reconhecer no céu Abraão, Isaque e Jacó, é mais do que óbvio que reconheceremos nossos queridos entes e amados. Esses fatos, tomar um suco de uva, sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ensinam que no céu iremos nos alimentar. Evidência clara que seremos seres reais e não espirituais. Além disso, a Bíblia diz que desfrutaremos da árvore da vida. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 2 diz: E que passa no meio da rua principal da cidade. De uma outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, de mês em mês, e as folhas da árvore servem para curar todas as nações. Outro fato que nos leva a concluir que no céu seremos conhecidos é o de que Jesus, após a ressurreição dele, foi conhecido. Nós seremos transformados por Deus. Sim, mas nossa individualidade e personalidade serão preservados. Para Deus não haveria graça alguma se nós não fôssemos nós mesmos. Ele nos ama do modo como somos. Apesar de nossa individualidade ser preservada, preste bem atenção, o nosso caráter, esse sim, será transformado em um caráter puro. Mas isso não fará com que esqueçamos quem somos e quem são nossos familiares e queridos. Não sofreremos nenhuma espécie de lavagem cerebral. Logo chegará o dia em que os mortos ressuscitarão e serão arrebatados para o céu. Está lá em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, que diz: Não vos admirei quanto a isso, pois está chegando a hora em que todos os que repousam nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e aqueles que tiverem praticado o mal, para a ressurreição da condenação. Onde poderemos viver, obviamente, de uma forma tão maravilhosa como jamais sonhamos. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 até o 18, Paulo nos diz: Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Porquanto, se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras.
Espero do fundo do meu coração que a reflexão do tema deste vídeo tenha te concedido certeza, luz e esperança. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e nos ajudar com um like. Assim o YouTube vai recomendar esse vídeo a muitos outros irmãos da plataforma. Graça e paz a todos.